A consciência e a realidade. A consciência e o mundo material estão intimamente ligados, fato conhecido pelos mais destacados cientistas desde o início do século passado. Mas como definir essa relação ainda é um mistério na atualidade. Seria mais simples afirmar: a realidade física do universo é objetiva e causal, e se produz a partir de si mesma. Mas temos muitas pesquisas e informações sobre cenários mais específicos de como nossas consciências interagem com a realidade. Karl Pribram, em sua teoria holomônica do cérebro, propôs que nossas memórias não estão fisicamente em neurônios ou em grupos deles, mas estão em configurações de impulsos nervosos que contêm padrões de interferência de ondas da mesma maneira que numa holografia. E esses obedecem à teoria de David Bohm, onde a realidade se dobra e desdobra. Assim, o cérebro funciona como uma espécie de tradutor. Nossos cérebros recebem padrões de interferência de ondas do campo quântico e os traduzem em um universo físico ou realidade que vemos ou projetamos. Nikola Tesla disse: "Meu cérebro é somente o receptor. No universo existe um núcleo a partir do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Não penetrei nos segredos desse núcleo, mas sei que ele existe." Joe Dispenza diz que quando vemos algo, certas áreas do nosso cérebro são iluminadas, quando observamos através de imagens de ressonância magnética. Porém, quando pensamos na mesma coisa de olhos fechados, as mesmas áreas são iluminadas. Então, quem vê, o cérebro ou os olhos? O que é a realidade? É o que percebemos com o nosso cérebro ou o que vemos com nossos olhos? O Dr. Dean Radin fez outro experimento. Pacientes apertavam um botão e em 5 segundos veriam uma imagem numa tela de computador. Uma imagem calma, como um pôr do sol ou cenas da natureza, ou imagens agressivas, como uma cobra, uma fera em posição de ataque. Enquanto isso, colocou sensores em diversas partes do corpo. Assim, desde que se aperta o botão, há um delay de 5 segundos até que a imagem aleatória apareça. O que mediu foi o que o corpo reagia antes da imagem aparecer, antes mesmo do computador escolher randomicamente a imagem que seria mostrada, no caso das imagens agressivas, mas permanecia sem mostrar nenhuma alteração quando as imagens eram pacíficas. O Dr. John, em outro experimento gravado pela BBC a respeito de tomadas de decisão, em que uma pessoa é colocada num aparelho de imagem de ressonância magnética. Em suas mãos tem 2 botões, um esquerdo e outro direito, para apertar quando decidir algo. Ao mesmo tempo que o scanner verifica quando o cérebro se ilumina em alguma área ou várias, um computador grava os exatos momentos em que os botões são pressionados. O resultado é que 6 segundos antes da pessoa tomar a decisão, pode-se antever qual decisão seria tomada. A mesma região do cérebro se ilumina diferentemente para o botão esquerdo do que para o botão direito. O que a experiência revela é que existe um mecanismo determinístico se desdobrando que leva a uma decisão em um ponto futuro no tempo. Antes mesmo de a pessoa tomar consciência da decisão que irá tomar, e esse fato é constatado pela prévia iluminação ou região do cérebro da pessoa, já sabemos qual decisão ela vai tomar. Se colocarmos esse experimento junto ao que Karl Pribram disse, nossos cérebros matematicamente constroem uma realidade física dependendo de uma informação enviada de um domínio de frequência, justamente com o que sabemos agora da mecânica quântica. A conclusão é que o cérebro recebe um holograma em frequências de onda a partir do campo. Então traduz essas ondas em partículas para criar uma realidade holográfica física, para que se possa perceber uma experiência. Assim, podemos considerar o campo
como uma peça infinita de filme holográfico, onde estão gravadas todas as possibilidades que já estão formadas lá. Então, o que Pribram propõe é que a realidade holográfica é criada por nossos cérebros a partir de lá, onde frequências de ondas são captadas do campo para que os cérebros humanos as traduzam em partículas e as projetem como uma realidade física holográfica. Essas pesquisas provam que o cérebro humano é um observador que colapsa a função de onda, pois, como diz a mecânica quântica, é o observador que transforma um elétron em estado de onda numa partícula em um determinado ponto. Isso nos leva a que nossos sentidos, audição, paladar, tato, odor, etc., não estão sentindo uma realidade independente fora, mas de fato estão primeiro projetando essa realidade de modo que ela pareça estar lá. Não é uma via de mão única, de entrada de percepções, mas uma rua de mão dupla, onde a realidade é antes projetada e daí vem a percepção. Por exemplo, nós não vemos uma maçã que já está formada externamente a nós, como todos acreditamos que acontece. Primeiro captamos a maçã ou a sua função de ondas no campo, com nossos cérebros. Depois colapsamos essa maçã como um holograma. E daí passamos à percepção desta maçã. Vejamos esse filme realizado por Adrian Oktar, um não cientista que está no YouTube. Nós estamos convencidos de que o que vemos lá fora é real, uma realidade objetiva, que possui vida própria. Nosso papel é limitado a observá-la e percebê-la e interagir com ela. De acordo com essas novas teorias científicas, isto não acontece. Estamos projetando nossa realidade primeiro e então percebendo-a de volta em nós mesmos. A única realidade é a que projetamos individualmente em forma de holograma. Então percebemos e interagimos com ela. Nossos cérebros são projetores que projetam filmes que assistimos e estamos totalmente imersos neles, e que na verdade são hologramas. Porém, ainda não sabemos como isso se processa. Michael Talbot perguntou: se o modelo de cérebro holográfico é levado às suas conclusões lógicas, abre-se a porta para a possibilidade que a realidade objetiva do mundo de xícaras de café, montanhas, árvores e lâmpadas possa nem existir. É possível que o que está lá seja realmente uma vasta sinfonia ressonante de formas de onda, um domínio de frequências que é transformado no mundo como o conhecemos apenas quando ele entra em contato com o nosso cérebro. Lynn McTaggart diz: a realidade não é definida. Esta é a maneira que eu gosto de colocar. Ela é justamente indeterminada. O que está lá é nossa vida potencial. E nós, por nosso próprio envolvimento e observação, podemos configurar. Somos intrínsecos a todo o processo de realidade. Nosso envolvimento cria nossa realidade, assim como nós temos esse envolvimento em tudo e somos nosso mundo. Não existe uma realidade lá fora. Não existe nenhum lugar onde nós e tudo mais começamos. A afirmação, nós criamos a nossa própria realidade, não está correto de acordo com essa teoria. Cada um de nós está projetando sua experiência holográfica 3D, que foi captada do campo, para nossos cérebros. Se conseguimos modificar o campo ou selecionar dentre as infinitas possibilidades que estão lá, ainda não sabemos.